HAARP is right up there with the moon landings and chemtrails on the conspiracy hit list. But once you get past the wilder theories and claims, the basis of the science and its aims is no less intriguing. So just what is HAARP and why is it so controversial? So what is the purpose of HAARP? Well, its basic remit is to study the ionosphere, its interaction with space weather, and how it affects radio communications here on Earth, as well as the generation of VLF, that's very low frequency, and ELF, extremely low frequency radio waves, which can travel around the world and penetrate deep under the sea for communications with submarines and into the ground to reveal underground structures. HAARP is thick enough so that it can absorb these rays and ionize the gases there. It's also well above the area called the troposphere where we live. Ionization is the process where high energy radiation strips away an electron from a neutral atom or molecule and creates a negatively charged electron and a positively charged ion. That's an atom. It's a shell of these charged particles around the Earth, which we call the ionosphere, and sometimes by eye. Normally, in the dense atmosphere near the surface of the Earth, the negative electrons and positive ions would recombine very quickly. But because the gas in the upper atmosphere is much less dense, the particles are much farther apart and remain separated for much longer. With all these free electrons floating around, the high atmosphere becomes conductive, starting at around 60 kilometers, peaking intensity at 300 kilometers into three layers called the D, E and F layer, with D being at the lowest altitude. Layers are conductive, they interact with electromagnetic waves like radio broadcasts from the surface. Depending upon their frequency, some radio waves will be absorbed, some will bounce off the electron layer and ELF waves. Among 6 megawatts onto a small area of sky, hundreds of kilometers, the same power intensity at the target distance, which in this case is the small patch of sky about 37,000 times more energy than HAARP. As put it, it's like trying to heat the Yukon with the Palo Verde nuclear plant in Arizona at 3.9 gigawatts, and that would still be short by nearly 2 gigawatts. So where is the massive power station near HAARP and the transmission infrastructure required to supply this fictional 5.8 gigawatts? It doesn't exist. In fact, HAARP's power actually comes from 5 2.5 megawatt diesel generators on the site. So it the rights to the huge natural gas fields in Alaska's North Slope region, but they were far from their main customers and the cost of liquefying and transporting the gas elements. In the 1980s, Eastland was working for ARCO and became the president of ARCO's production reserves to power a huge antenna complex to focus high-energy radio beams into the good position because the Earth's magnetic field lines go up almost vertically in that area. Each antenna would create particles around the magnetic field lines at the resonant frequency of the ions in the same way that a cyclotron works to accelerate particles. This would heat up the plasma and allow it to move along the magnetic field lines to 605 for the invention titled Method Around the Earth, but also to and from satellites, missiles, and airplanes at very high speed. This created a lot of radio noise that could blind radar systems. It was also claimed to be able to make a wave reflector in the system to become unstable in their travel. Also, weather modification, by affecting the upper atmospheric wind patterns by stacking of different shaped plumes of particles to create a lens effect, and then concentrating solar energy over an area or altering after processing could reveal hidden structures. A bit like a cat's to use ELF waves is that the frequency of brain waves in humans lays in the 3 to 12 Hz range, very similar to that of ELF signals. It was suggested that directing such a frequency 6 megawatts. If Eastland's design used the same 20 kilowatt antennas and layout dimensions as at HAARP, it would need 5 million antennas, which would take up an area measuring 51 Alaska. Because of the location of HAARP, it would be able to tap into the auroral electrojet, an electric current that circulates regional patent, but the two are not 2.45 gigahertz used in a microwave oven. And you know when HAARP is working because you can hear its characteristic tones. HAARP is not the only site like this. There are other smaller ones in Russia and Norway.
But HAARP is the most powerful and has been able to create controlled effects in the ionosphere such as faint airglow, ELF and VLF signals. It's detected previously unknown ionospheric effects which Observe a imagem. A forma F, essa aqui, ó. Semelhante às ondas de ressonância sonora acústica que as turbinas dos aviões soltam, com aquelas duas, na verdade, 3 etapas. A primeira é essa, o som que é produzido, depois vem aquele rastro lá que muitos falam que é uma coisa, mas na verdade é a própria ejeção lá do combustível lá do etanol que é gerado lá, como se fosse um carburador de carro. E terceiro, aquelas luzinhas que fica piscando, tem uma vermelha, outra azul e outra branquinha no meio que fica alertando. O condicionamento de partículas do ar da atmosfera. Observe aqui, ó, no meio aqui, ó, de cada onda dessa, de cada frequência, aqui é feito acondicionamento das partículas. De maneira que um vem num sentido, um avião vem num sentido, e aí ele já joga essa onda acústica produzida pelas turbinas, e o outro já vem em outro sentido e faz essa espécie desse fechamento. Então, é 2 etapas, o condicionamento e o acondicionamento das partículas da atmosfera. E os aviões com as suas turbinas lançam os seus rastros aí mais de 500 quilômetros de distância. Acondiciona as partículas do ar da atmosfera e mantendo uma camada paralela. Olha só, uma camada paralela, uma coisa invisível, imperceptível. Somente lá com aquele laser lá do satélite lá que é infravermelho é que eles conseguem distinguir, conseguem captar e ver que realmente aquele coisa lá do infravermelho lá é que dá para ver que realmente existe essas camadas. Mesmo jeito as linhas imaginárias lá do globo terrestre. Porque na verdade na própria atmosfera aí com essa queima dos combustíveis fósseis aí que derivado do petróleo aí, já tem todas essas partículas de carbono, essas propriedades aí, já existem esses elementos já na atmosfera. Então isso aí desde o princípio já existe aí, esses carbonos aí. Então, e eles mantendo, olha só, acondicionar as partículas do ar da atmosfera, criando e mantendo uma camada paralela no globo terrestre, ou seja, na Terra, carregando com as luzes 3, são 3, aí já é outra fase, azul, vermelho e aquela luzinha branca, positivo e negativo, veja bem, positivo e negativo, e a do meio lá. E as máquinas de ressonância magnética são adaptadas com regulação de opção de cada tipo de onda. Os operadores são os pais das nações. Muitos dizem, os deuses e tal. Beleza. Principados, patriarcas.
que tem aquele segredinho lá do DNA e do RNA e mais algumas coisinhas. E realmente aí vem a confirmação aí daquele outro assunto lá que é um segredo assim muito cobiçado, que apesar de ser um assunto, um segredo, ele também tem um real poder daquela dimensão lá monocromática, que já faz essa fusão aí da ressonância magnética sonora. Então tudo isso aí se adapta e faz parte do mesmo sentido. Mas para que tudo isso, irmão Paulo e tal? Mas isso aí é realmente para ter a noção de que realmente todos esses sistemas, eles estão divididos em partes. E na verdade os anticristos lá, eles já tentaram unir, comprar, subornar, chantagear todas as partes para fazer esse projeto, essa suposta ordem mundial que já está em andamento, que não é de hoje, desde os séculos passados já existe essa coisa, tanto com os impérios que já houve, Roma e tudo. Então tem é uma espécie de uma missão, na verdade, uma missão dada pelo Pai lá, pelo Deus, que realmente aquele que conseguir fazer isso aí, que nem os nazistas também tentaram, e os egípcios também, e tá nesse grupo aí, nesse G7 aí, que é as Nações Unidas, mas tudo muito bem assim, fracionado. Na verdade, o poder não tem aquela coisa central mesmo, assim, uma coisa específica, é tudo uma questão assim de etapas e fases para aprovar uma coisa assim, uma coisa coletiva, uma coisa única. Então tem que ter uma votação e tudo, e passa por uma sabatina, é uma coisa bem filtrada mesmo, bem filtrada. E que o Senhor Deus, ele tem poder sobre os reinos dos homens, como diz lá no livro de Daniel, lá do Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele muda os tempos. Quando o ser humano começa a empolgar demais aí e achar que realmente é mais que Deus, o Senhor, ele muda os tempos. Tanto é que o alinhamento mesmo lá do globo terrestre, ele já não é o mesmo. Não é o mesmo. Tanto é que fizeram a medição lá daquelas pirâmides lá do Egito, lá, a pirâmide de Gizé, lá de Gizé, e realmente constataram que a rotação do movimento de translação da Terra, do eixo, ele já mudou um pouco. Até mesmo aquele tsunami que teve lá, ele mudou. Fora esses outros eventos climáticos aí, mudou o alinhamento do eixo terrestre. Os caldeus mesmo, os caldeus eram os babilônicos, e eles tinham toda aquele adiantamento, aquela coisa assim bem avançada em termos de quiromancia, aqueles coisas de identificação lá das linhas das mãos e tal, astrologia, tudo isso eles tinham, essas leituras dos céus aí, das estrelas aí, eles tinham, com a cabala judaica também. Então, quando a humanidade, os seres humanos, começa a realmente acreditar que é 100% verdade e começa a, de uma certa forma, desobedecer a vontade do Altíssimo, então o Senhor, ele muda os tempos. E foi o que aconteceu, foi isso. O Senhor mudou os tempos, realmente. Aparentemente, para as pessoas normais, isso é quase que imperceptível. Mas para as pessoas que já têm um grau de conhecimento, que realmente sabe desses mistérios e já vem acompanhando já com
coisas já do antepassado, já que é passado de geração a geração, realmente o Senhor mudou os tempos. Eu não vou aprofundar muito não, que isso aí é uma coisa que o Senhor liberou apenas para ter noção, mas é uma coisa que na verdade é um explanamento, um discernimento da eternidade, uma coisa eterna, é uma coisa, é um infinito, na verdade, um infinito. E aí tem esse segredo aí dessas coisas aí que realmente existe aí, aquelas esse carbono lá que eles botou antigamente lá, e na verdade não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, cada coisa é uma coisa separadamente, e não é a mesma coisa, realmente é separado. Que tanto é que quando soube-se teve essa informação, e aí não deu outra. Eles realmente foram atrás lá, buscar saber, e aí descobriram a confirmação. E aí que chegou lá, que recebeu, só viu isso lá, aquela máquina lá de ressonância magnética, com aquela luz em azul lá, que é esse selo aí da humanidade aí, que passa para um lado, passa para o outro aí, e realmente ficou parado aí. Mas só que, graças a Deus, os que recebeu esse mistério aí, desse segredo, eles já fizeram uma espécie de um acordo com esses dois lados aí, tanto do lado esquerdo e do lado direito aí, que quando acontece que algum outro sistema tenta sucumbir, tenta dominar ou tomar de alguma forma o poder de atuação das zonas, e acontece de querer mexer em alguma das unidades aí do periférico, sendo eles os Chef Shen, os escolhidos aí não dá outra, eles simplesmente tornam encarnar de novo aí, e aí eles vêm, faz uma limpeza de conhecimento, de ciência, que realmente não fica ninguém para contar alguma coisa relativa ao assunto, de maneira que os que são obedientes e entendem, tomam o entendimento dado pelo Senhor ali, esses são mantidos. Já os outros que saem fora da linha aí por algum motivo aí, esses recebem na verdade não é bem castigo, é uma escola mesmo, um aprendizado, passa por uma reciclagem, um curso de reciclagem bem particular mesmo, e aí são novamente autenticados. E ficou ficou parado desse jeito aí. Eles lá sabem a cama do pai lá, e os outros lá também sabem a cama do outro pai lá. Aquele negócio lá do templo e tal, que é aqueles mistérios lá dos membros, lá do corpo. E, rapaz, e é uma coisa impressionante mesmo. É a nível mesmo de D mesmo. D, infelizmente, eu não seria justo em não reconhecer tamanho grau de altura, tamanho grau de poder e de articulação. Eu repliquei, eu relutei de toda forma, mas quando todas essas partes aí foram, porque cada um lá só sabe até aquele ponto, aquele limite. Os outros lá já sabem de outro, então é uma espécie de um conjunto, de uma junção intercalado.
mas ao mesmo tempo ativo e eficiente. E aí ficou assim. Uma coisa bem bizarra de entender. E graças a Deus não é mesmo para qualquer um entender. Só mesmo aqueles escolhidos por mistério, que foi chamado mesmo. Aí veio com aquelas coisas lá, a encarnação de Faraó e não sei o que. E eu, tá bom, E olhei ali e falei, rapaz, o que tá querendo colar aí, rapaz. Mas já, pior que não é que tem uma porcentagem aí de veracidade, realmente é verdade, tá lá o segredo lá. E aí tem esse mistério aí, realmente. Aquele coisa depois veio aquele negócio lá dos números lá, o primeiro, segundo, terceiro lá, negócio do César. E aí veio aquele negócio lá dos patriarcas, lá de Noé e tudo, mas realmente sempre estava faltando alguma coisa, sempre estava faltando, tinha esse vácuo aí, esse abismo, na verdade era um abismo de mistério. E aí realmente procuraram mesmo a confirmação e veio a confirmação que tem também esse negócio aí das hierarquias angelicais. Isso aí foi que completou mesmo aí a confirmação aí, esse negócio aí da herança aí dos anjos aí, do Miguel, de Gabriel, que eles, desde lá de cima, eles vêm já desconcordando, na verdade, para não falar outra palavra que não seja específica para o assunto. Eles já vêm com a discórdia, já vem já desde lá de cima já. E realmente existe esses dois senhores aí do mundo, esses dois deuses aí, que eles realmente tá nesse conflito cósmico, porque o primário, que é o Deus, esse Deus onipotente que tudo pode, mas ao mesmo tempo ele se mantém na sua santidade ali e deixa as coisas evoluírem, acontecerem. E na verdade tem esse outro que já é caracterizado mais pro lado lá daquele lado do Sata lá, que é o lá de cima lá, Sata, que vem essa coisa de Sata aí. Tá desse jeito aí. Os dois lá, realmente. Aí vem pai e filho, filho e pai, pai e mãe, mãe e filho. Velhos prestos, prestos velhos. E aí ele tá nessa teimosia aí, dizendo que e é mesmo, mas só que não tem outra. O tempo já está se extinguindo, já está acabando. E tanto é que aquele mistério lá mesmo daquela sociedade lá, MIB, que até fizeram aqueles filmes lá e tal, realmente tem uma célula, um grupo seleto lá que é um mistério muito grande, que é chamado os Detetives do Tempo. E aí eles foram mesmo, de uma certa forma até psíquica, conseguiram ir em outras dimensões futuras e até mesmo passadas paralelamente, intercaladas, foram ver e testificaram que aquele evento que teve lá mesmo no Jardim do Éden, lá da tentação, lá a queda do homem, e a árvore da ciência do bem e do mal lá, que a serpente enganou a mulher, na verdade, eles viram que de um jeito ou de outro, essa parte ia ser buscada. Essa parte desse conhecimento ia ser buscada pelas gerações futuras que tivesse sido aquele paraíso lá normal. De um jeito ou de outro, a humanidade, o ser humano, ele ia buscar querer isso aí. Então, a serpente, na verdade, era mesmo a outra face da própria Eva. Então, ela já entregou logo, querendo dizer, de um jeito ou de outro, um dia vocês vão vir buscar, vai vir querer me cobrar aqui essa coisa, então já vou dar logo aqui. Aí já pegou e fez isso aí, mas de forma que ficou essa coisa
errada essa coisa que o próprio Deus falou, serpente, por que tu fizeste isso? Por causa de vós a terra será maldita. E realmente tem destruído a terra, a natureza, a matança, a ganância, tudo isso. E falou também pro homem também, olha, por quanto fizeste isso? Ah, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Aí, mulher, por que tu fez? Ah, a serpente me enganou e eu comi. Tal. Então, realmente, e tem essa expectação que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe, que é da árvore da vida. Que vai emitir onda eletromagnética. Como é que ocorre essa emissão de onda eletromagnética? É da seguinte maneira. Pensem, você tem um capacitor e uma bobina, um circuito LC. Então, se você carrega o capacitor está carregado, joga a energia elétrica para a bobina joga para o capacitor, está carregado, joga a energia elétrica para a bobina joga para o capacitor, eles ficam oscilando. Ora a corrente está numa direção, ora a corrente está na outra. O que você tem? Você tem carga que está sofrendo variação de velocidade aqui. E toda vez que você tem carga que sofre variação de velocidade, você tem emissão de onda eletromagnética. E foi isso que o Hertz construiu aqui. Então isso aqui é um oscilador desse tipo. Tá? Então isso aqui se comporta como um diapasão. Só tem que aquele diapasão, aquilo era uma oscilação mecânica. Isso aqui é um oscilador, é um diapasão, mas é um diapasão eletromagnético, tá certo? E eu também mostrei que eu podia transmitir a informação de um diapasão para um outro diapasão, tá certo? Né? Tá certo? Eu mostrei para vocês isso. Se esses dois diapasões tivessem a mesma frequência, eu conseguia excitar um e escutar no outro. E a mesma coisa acontece nesse sistema que o Hertz inventou. Tá certo? Só tem que aqui não é mais onda mecânica, é onda eletromagnética, que envolve oscilações de campos elétricos e magnéticos. Tá? But once you get Some of the many reasons why HAARP attracts so much attention comes from the claims of scientifically uninformed theorists that say it can control the